Dando continuidade aos nossos vídeos de água no solo, então vamos começar a pensar agora em termos de fluxo, ou seja, como que essa água se movimenta no perfil do solo. Aqui nós temos uma tabela bem interessante, onde nós podemos notar diferentes fluxos, velocidades de fluxo de água medidas pela condutividade hidráulica saturada, que é esse CASSAT aqui. Então aqui nós temos 3 colunas com diferentes unidades de CASSAT. Nós podemos, vamos olhar só para a do meio, por exemplo, não precisa olhar para essa e nem para essa por enquanto. Vamos olhar nessa aqui. Então, olhando nessa coluna do meio aqui, nós temos diferentes CASSATs, ou seja, diferentes velocidades com que essa água ela pode infiltrar no solo para diferentes situações que servem como exemplo aqui. Então, uma condutividade hidráulica de 36 centímetros por hora, isso aqui vocês imaginem que se a gente conseguisse ver uma molécula de água lá num solo saturado, a gente colocou essa molécula, olhou ela e está ocorrendo fluxo em um solo saturado, ou seja, com ele completamente tomado por água, encharcado por água. Então a gente olha essa molécula e uma hora depois a gente conseguiria olhar ela e ela estaria 36 centímetros abaixo. Então isso que significa 36 centímetros por hora. Aí nós temos 18 centímetros por hora, 1,8, 0,18 e 3,6 vezes 10 na menos 5. Então vamos ver que situações são parecidas com isso. Então, quando nós temos um fluxo de 36, ou equivalente a um fluxo de 36 centímetros por hora, isso é uma condição bastante típica de areias de praia. Então, imaginem a areia de uma praia. Nessa areia, o fluxo saturado que ocorreria ali seria mais ou menos na ordem de 36 centímetros por hora. Um fluxo de cerca de 18 centímetros por hora, ele é um fluxo típico de solos muito arenosos e o exemplo que a gente tem na tabela aqui seria um fluxo muito rápido, por exemplo, se a gente fosse pensar numa condição de aterro ou numa condição em que vai ser colocado sobre o solo algum tipo de rejeito que precisa ser filtrado para não contaminar solos, como por exemplo águas residuais. Então, se vocês forem, durante a vida profissional de vocês, terem que fazer um projeto onde vai ser uma área de descarte, esse aqui com certeza é um parâmetro que vocês vão ter que considerar, condutividade hidráulica saturada. Então a gente não pode, por exemplo, colocar um lugar que tenha poluentes que possam ser carreados junto com a água de drenagem em um solo com um CASSAT muito alto. Por quê? Porque basicamente esse CASSAT alto quer dizer que a água vai passar rápido pelo solo e vai atingir rapidamente também o lençol freático. Então isso vai ocasionar uma fonte de poluição para as águas do local, do entorno daquele local. Então tem que diminuir esse CASSAT. Existem maneiras que a engenharia nos ensina de como diminuir o CASSAT em determinado lugar. Ou então colocar em um lugar que não tenha, em um solo que não tenha um CASSAT tão alto. Aí aqui a gente pode ver outros, mas vamos ver esse que é o menor deles, para a gente ter a referência. Então, passando de um CASSAT muito alto para um CASSAT muito baixo. Então, um CASSAT menor do que 3,6 vezes 10 na menos 5. Então, isso aqui seria uma drenagem extremamente lenta, típica de argilas compactadas, o que basicamente quer dizer que é um material quase impermeável. Então, isso aqui é o que é usado, por exemplo, em revestimento de lagoas para armazenamento de águas residuais ou material de cobertura de aterros. Então, nesses casos, o que a gente precisa são superfícies praticamente impermeáveis, que seriam essa condutividade hidráulica saturada ali. Aqui uma figura que mostra como que a água se infiltraria em dois solos de textura diferente.
Então aqui nós temos um solo de textura areia franca e um solo de textura franco-argilosa, ou seja, um solo mais arenoso, aqui desse lado, vamos imaginar assim, e aqui um solo mais argiloso, do lado direito. Aí no eixo Y nós temos a profundidade do solo, então isso aqui imagine que a gente está enxergando um perfil de solo, e aqui nós temos a distância lateral a partir de um ponto zero, que seria o ponto central de um canal de drenagem. Então, a gente tem um canal de drenagem num solo arenoso e num solo argiloso. Então, o que a gente vê de diferença? Em 15 minutos, a partir do momento que a gente coloca água nesse canal, nesse solo da esquerda, mais arenoso, ele rapidamente atinge 30 centímetros. Em 40 minutos ele vai a quase 90. Em 1 hora ele já está quase chegando a 1,5 m e em um dia ele passou de 1,5 m. Chegou lá, vamos pensar em 2 metros em 24 horas. Por quê? Porque é um solo que ele é muito mais permeável, e vocês relacionam com a informação que a gente viu anteriormente e tentem buscar a explicação de por que essa água desceu tão rápido e não se propagou lateralmente. Num solo mais argiloso, então aqui a gente tem poros menores, aqui a gente tem aquele fluxo, aquele movimento de água mais capilar, então ele vai se espalhar mais lateralmente. Então veja, ele chegou aqui, considerando o centro do canal, ele chegou a quase 1 metro para os lados. No entanto, ele levou 4 horas para atingir 60 centímetros. Então isso aqui no solo arenoso, 60 centímetros, vamos imaginar aqui que ele atingiu em torno de 30 minutos. Em um dia, lembrem que no solo arenoso, em um dia, em 24 horas, ele atingiu cerca de 2 metros de profundidade. Em 24 horas, no solo mais argiloso, ele não chegou a 90 centímetros. Estamos pegando esse ponto aqui como referência. E para chegar à mesma profundidade, ele levou 48 horas. Então, isso também mostra que o fluxo ele vai ser muito mais lento no solo argiloso. A explicação a gente viu também lá na parte de quando eu mostrei para vocês o movimento capilar da água no solo e a gente discutiu os tamanhos de poros. E aqui, o que acontece quando existem camadas com texturas diferentes? Então, em que situação que ocorre isso? Por exemplo, num argissolo. Aqui a gente tem um exemplo forçando um pouco essa diferença. Então, seria como se fosse um solo montado. Isso aqui é comum, esse tipo de situação, em campos de futebol, para facilitar a drenagem. Então, fazer com que sempre o gramado fique bem irrigado, com água para as plantas, e seja possível drenar rapidamente essa água no caso de uma chuva muito forte, por exemplo. Então, normalmente esse aqui é o tipo de construção que ocorre nesses gramados profissionais de futebol, por isso que eles drenam tão rapidamente. Então, o que acontece? Nós temos uma zona de enraizamento, que é arenosa, um lençol freático suspenso sobre uma camada de cascalho. Então, se a gente der o zoom exatamente nessa divisão entre essa parte mais arenosa, ou seja, partículas um pouco menores, para o cascalho, que são partículas bem maiores, a gente vai ver que entre a areia vai estar sempre saturado. Então, imagine que todos esses espaços mais escuros aqui são água. Então, a água vai estar... Esse aqui é o lençol freático suspenso, um lençol d'água, na verdade, não freático, um lençol de água suspenso. E aqui ele vai formar meniscos, porque vejam o tamanho que são essas pedras de cascalho aqui. Aqui vai estar cheio de ar, e esse menisco desse lençol freático suspenso, ele vai segurar essa camada de água aqui. Então, vai ter um limite de tamanho de poro aqui, onde vai ser formado o lençol freático, um lençol de água, uma camada saturada, porque aqui em cima nós temos poros menores e aqui nós temos poros muito maiores. Aí o que acontece quando tiver uma quantidade de água muito grande aqui, aí sim vai acontecer um fluxo e essa água
vai passar pelo cascalho e vai para o sistema de drenagem. Então, esses poros maiores aqui, eles não conseguem puxar essa água dos poros menores, por isso que ele fica suspenso em função daqueles fenômenos que nós discutimos na aula anterior. E aqui uma definição muito importante de dois limites que existem no solo, que é a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. Então, por definição, a capacidade de campo é a condição imediatamente após a drenagem da água pela força da gravidade. Então, imagine um solo seco, aí chove, esse solo ele fica totalmente encharcado e toda a água que sair pela força da gravidade, então imagine que choveu, a água foi embora pela força da gravidade, tudo que restou ali é a capacidade de campo. E nós temos o ponto de murcha permanente, que é a condição em que plantas não recuperam o seu turgor. Isso varia, obviamente, de planta para planta. Um milho vai atingir esse limite com uma determinada quantidade de água, o soja com outra, o cactus com outra. Então, por convenção, se define que o ponto de murcha permanente é o equivalente a menor do que 1.500 kPa, uma tensão de 1.500 kPa. Então, aqui nós temos uma condição de solo saturado, capacidade de campo, ponto de murcha permanente e coeficiente higroscópico. E aí aqui nós temos, então, 100 gramas de solo, então seriam toda a parte sólida do solo, e aqui nós temos o espaço poroso. Então, a gente vai fazer nosso raciocínio em cima dessa parte aqui que é o espaço poroso. Então, quando o solo ele está saturado, significa que todos os poros, todo o espaço poroso está ocupado por água. Então, após a drenagem livre, que é a drenagem em função da força da gravidade, nós atingimos a capacidade de campo. Então, a capacidade de campo ela representa toda a água que existe no solo, menos a que foi drenada pela ação da gravidade. Então, nós temos o solo saturado e a capacidade de campo. E imagine que esse solo ele seguiu saindo água dele, seguiu secando, e ele chegou, vai ter água ainda, quando ele chegar lá no ponto de murcha permanente, que vai ser quando ele chegar em menos 1.500 kPa. Essa água que sai pela gravidade, ela é uma água que as plantas não conseguem aproveitar. Mas, quando chega na capacidade de campo, toda a água que está entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente é a água que as plantas de fato conseguem, têm capacidade para aproveitar. Então, existe um intervalo aqui que nós chamamos de capacidade de água disponível. Então, toda essa água que está entre o ponto de murcha permanente e a capacidade de campo é a água que a planta de fato consegue aproveitar para o seu crescimento e desenvolvimento. Existe água abaixo do ponto de murcha permanente? Sim, existe. Então, aqui nesse exemplo tem cerca de 10 ml. E muito abaixo, ainda no coeficiente higroscópico, ainda vai ter água disponível. Só que tudo que estiver abaixo do ponto de murcha permanente, ele não é uma água que está que o solo está segurando com tanta força ela, que a planta não consegue arrancar essa água do solo e aproveitar. Então a planta não tem força para pegar essa água. Imagine isso. E a gente faz uma analogia com um tonel. Então imaginem que existe uma entrada de água, seja via irrigação ou chuva, e se a gente deixar isso aqui ligado até encher o tonel, vai ter uma drenagem, uma saída de água, que vai ser o equivalente ao solo saturado. E aí imagine que a gente fechou essa torneira. A gente fechou essa torneira, essa de cima aqui, e o tonel ele está no seu nível máximo. Então esse nível máximo equivale à capacidade de campo. E aqui nós temos uma outra torneira que representa o ponto de murcha permanente. Então aqui nós temos o ponto de murcha permanente.
Imaginem que a água que a planta consegue aproveitar, ela é toda a água que a gente conseguiria aproveitar dentro do tonel, tirando por essa torneira aqui. Então, a gente consegue aproveitar uma água que a gente colocar por essa torneira e ela ficar derramando aqui? Não. Então, a água que está acima da capacidade de campo, a gente não aproveita. Qual é a água que de fato a gente consegue, que está armazenada no tonel, que a gente consegue aproveitar tirando por essa torneira aqui? Então, é tudo que estiver entre a torneira e a parte de cima do tonel. Então, isso aqui é a água que as plantas vão conseguir aproveitar. Então, quando a gente fechar, imagina a gente fechou aqui e abriu essa torneira. Então, quando a gente abre essa torneira, a água vai baixando, 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 até chegar no nível da torneira. Esse nível da torneira a gente chama de ponto de murcha permanente. Vai ter água dentro do tonel? Ainda vai. Tem como tirar por essa torneira simplesmente abrindo ela? Não. Então existe uma água aqui que ela não está disponível. Então essa é uma analogia que a gente faz para entender capacidade de campo e ponto de murcha permanente. E aqui uma curva de potencial matricial e relação retenção de água no solo, mostrando então o potencial de água no solo, então em função do teor de umidade. E aí aqui nós temos aqueles mesmos pontos, então a capacidade de campo, aqui, exatamente nesse ponto da curva. Conforme vai baixando o potencial, vai ficando mais negativo o potencial de água no solo, a água disponível vai baixando, e aí nós chegamos no ponto de murcha permanente. Então, tudo que nós temos entre o ponto de murcha permanente e entre a capacidade de campo, nós chamamos o quê? De água disponível. Aí a gente pode dividir ainda essa água disponível em água rapidamente disponível, zona de disponibilidade ótima e uma que já é mais lentamente disponível porque já está muito perto do ponto de murcha permanente. Então, só outra forma de representar esses intervalos que são bem importantes. Aqui lembrando como que varia o teor de água no solo em função da textura. Então, em um solo arenoso, ele vai ter, comparando com o solo argiloso, ele sempre tem um teor de água no solo menor. E ele também vai ter um intervalo, então vejam que aqui, isso aqui representa o ponto de murcha permanente e aqui a capacidade de campo. E aqui ainda é dividido em água facilmente disponível e lentamente disponível. Mas o que interessa para nós são essas distâncias, por exemplo, daqui comparando com essa distância aqui. Então vocês vejam que quando a gente vai de um solo mais arenoso para um solo mais argiloso, essa barra aqui ela aumenta, ela fica maior no solo mais argiloso. Isso mostra que em solos mais argilosos, ou seja, em solos de textura mais fina, em solos mais argilosos, o teor de água, a quantidade de água disponível entre o ponto de murcha permanente e a capacidade de campo é maior do que em solos arenosos. Então aqui mostra por que solos arenosos, em geral, as plantas elas entram em estresse hídrico antes do que em solos argilosos. E aqui a relação da água com a matéria orgânica, então a gente já viu a importância da matéria orgânica em outros casos, como por exemplo para CTC, para melhorar o fornecimento de nutrientes para as plantas. Existe também uma relação entre a matéria orgânica do solo com o teor de umidade. Então aqui nós temos o teor de matéria orgânica variando de 1 para 6, ou 5,5 mais ou menos. Então também aqui é importante a gente ver, o que a gente deve olhar é essa distância aqui, entre o ponto de murcha e a capacidade de campo. Então a gente vê que em solos com pouca matéria orgânica, essa distância é menor do que em solos com... Imagine que isso aqui é o mesmo solo, né? Solo de mesma textura. Essa distância ela aumenta muito
com o aumento de matéria orgânica. Ou seja, quanto maior a quantidade de matéria orgânica, se a gente conseguir aumentar o teor de matéria orgânica no solo, também a gente consegue aumentar a capacidade de água disponível para as plantas. Por outro lado, quando a gente diminui, ou seja, a gente faz alguma intervenção de manejo que diminua a matéria orgânica, a gente também diminui a capacidade de água disponível para as plantas. Aqui uma série de vídeos que eu também também estão lá no Moodle. Eu não vou explicar um por um deles, a gente faz isso quando retornar da quarentena, mas depois a gente detalha cada um deles. De qualquer maneira, eu já vou deixar os links para vocês no Moodle. Aqui um exercício, então, que a gente faz na aula prática, mas se vocês quiserem irem se inteirar e ver como é que funcionam essas relações, algumas dessas relações que a gente discutiu. Então tenho aqui esse CPED, eu faço uma contextualização e forneço a profundidade de algumas camadas de solo, volume de anel, vocês não viram isso, a gente vai fazer coletas com anéis, vai pesar, então isso aqui é massa de solo úmido e massa de solo seco, e o volume de anel, que também é entendido como volume de solo de uma amostra. E aí a gente pede para calcular, eu peço para vocês calcularem a umidade volumétrica de cada camada, quantos milímetros de água que existem na camada de 0 a 20 centímetros, qual a água disponível máxima nesses 20 centímetros, e aí aqui eu forneço a quantidade de água na capacidade de campo e no ponto de murcha permanente, qual a água disponível às plantas, vejam que é diferente, as plantas e a água disponível máxima são noções diferentes, vai ficar claro nos cálculos isso. Quantos litros de água seria necessário para levar a umidade para 80% da capacidade de campo e considerando um potencial de irrigação lá, um tamanho de bomba, quanto que seria necessário para quanto tempo de irrigação seria necessário para chegar a esses 80% da pergunta anterior. Vejam que isso aqui a gente faz uma série assume um monte de coisa, não é um cálculo como de fato é tecnicamente em irrigação. Então, quando a gente vai fazer um cálculo de irrigação, a gente tem que considerar uma série de outros aspectos, outras características do sistema de irrigação, do local onde ele está, a distância, tem uma série de perdas de carga que tem que ser consideradas. Então, mas não é esse o foco do exercício. O foco desse exercício aqui é só entender como que funciona o armazenamento de água no solo. Então aqui não vou detalhar também o cálculo, vocês conseguem ver, está tudo passo a passo aqui. Eu já dou as fórmulas aqui e vocês vão ver de onde que sai da tabela em cada um deles, o que está sendo calculado, então aqui em cada camada. Aqui a questão B, então também o somatório das camadas. A questão C, tudo detalhado aqui, passo a passo. A questão E e a questão F. E aí tem todo o passo a passo, está descrito aqui, eu resolvi todo o exercício para vocês conseguirem acompanhar. E aqui o formulário que eu usei ali nos cálculos. Vocês podem acompanhar esse cálculo. E aí, depois de acompanhar esse cálculo, a gente vai tirar as dúvidas, óbvio que a gente vai refazer esse cálculo quando retornar, principalmente na aula prática, a gente vai refazer esse cálculo, fazer outros parecidos na aula prática também. E então não se preocupem tanto com esse cálculo por hora, mas acompanhem, tentem entender o raciocínio dele, está tudo bem explicadinho, bem esmiuçado ali. Depois a gente retoma ele. E as dúvidas a gente vai tirar na quarta-feira, 22 de abril. Vou ter aquele período da manhã ali no horário da aula que eu fico esperando vocês. Quem quiser entrar, vai estar o link lá no Moodle. Quem quiser entrar, pode entrar para tirar dúvidas. Aqui vocês viram que eu deixei durante a apresentação, eu deixei os links, vocês enxergam aí em cima, para as leituras, eles estão disponíveis lá no Moodle também, da apostila teórica, a unidade 4,
e do nosso livro, do livro Elementos, nosso não, do Brady, o Elementos da Natureza e Propriedades dos Solos, capítulos 5 e 6. Então façam essas leituras, ali tem muito mais detalhes, tem muito mais nuances que no vídeo não dá tempo de a gente comentar tudo, ainda assim fica um vídeo longo, só passando rápido por algumas partes, então é imprescindível que vocês leiam os textos. E aí a gente vai detalhar mais, a gente pode tirar dúvidas tanto na quarta-feira como na quarta, dia 22, ou então nos fóruns que estão lá no Moodle e, obviamente, quando retornarem as atividades presenciais. Então, até lá, fiquem bem, cuidem-se e espero vocês quarta 22 no nosso link de conversa. Até mais.